Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, aonde você estiver, e te traga paz. Esse é o nosso devocional diário, aqui das nossas plataformas, mas antes de começar, eu vou te pedir um favor. Se inscreve no canal, deixa seu like, curta e compartilha, para que possamos levar mais longe a palavra de Deus. Hoje vamos discorrer sobre Romanos capítulo 8. Vamos usar como base 25 e 28, mas vamos começar do começo de Romanos capítulo 8 e vamos até o final, de acordo com o que o Espírito Santo for nos revelando. No 28, no 25 e 28 diz assim: Mas se esperamos que ainda não vemos, aguardando-nos pacientemente da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, conhece as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com seu Espírito. Livro de que vamos falar sobre o livro de Paulo aos irmãos da igreja de Roma. Roma é um lugar com mais de 1 milhão de habitantes na época, com diversas camadas sociais aglomeradas uma em cima da outra. Era uma grande metrópole, com casas, vielas, mansões, residências mais humildes e regras e normas. Tinha uma cultura e crença de querer e adorar vários deuses, e eles levavam isso muito a sério, com uma vida de idolatria aos seus deuses e também ao seu imperador, enraizada nos costumes locais. E aí está o primeiro problema. Quando chega a Igreja de Jesus Cristo, quando ela começa em Roma, isso causa um impasse, porque a Igreja chega para proclamar Jesus Cristo como Rei, e isso gera uma guerra dentro da própria Roma, uma perseguição ao cristianismo, por cerca de 300 anos após a morte de Cristo. Lá eles foram perseguidos. Nero, por exemplo, em 64 d.C., é um grande exemplo disso. De acordo com Tácito e os outros autores cristãos, Nero acusou a comunidade cristã de Roma de ter provocado o incêndio que ele mesmo causou, e deixou Roma queimar por 6 dias, iniciando a primeira perseguição oficial do Império contra os cristãos. Antes era ela velada, agora declarada, que só acabou com a conversão de um dos imperadores de Roma ao cristianismo. Paulo escreve para uma igreja perseguida, não pelo fato de ter uma crença, e isso é interessante, porque os deuses eram adorados, mas pelo fato de serem cristãos. E isso pedia uma mudança de vida e caráter, ou seja, lá eles adoravam deuses, mas para você seguir a Cristo, você tem que ter uma mudança de vida e de caráter, não como aqueles viviam, não largado. Por exemplo, cristão não comemora e não vai em carnaval. Isso é uma mudança de vida e de caráter. E quantas vezes nós não somos perseguidos, apontados, quantas vezes nós não somos deixados de lado, e na maioria das vezes nem sabemos o porquê. Por exemplo, Agar, a mãe de Ismael. Muitas vezes nós somos iguais, somos servos, fiéis, cumpridores de nossos deveres, mas aí de repente vem a perseguição e nos tira do lugar onde estamos. Não entendemos, mas tudo é da vontade de Deus. Quantas vezes nós não somos perseguidos por nossos valores, por não nos deixar nos comprar, por não nos vender por nada? Paulo está falando disso nesta parte. Paulo, lá no versículo 26, olha o que está no 23 antes. Não ansiamos por ser adotados. E no 26, ele diz que mesmo na fraqueza, mesmo sem saber orar, o próprio Espírito Santo intercede por nós. Paulo está dizendo, durante a perseguição, durante a aflição, você não está sozinho. Ele intercede por você, ele chora por você, ele não te abandona. Ele é o seu Deus dos dias bons e dos dias maus. É Ele quem tem o poder de mudar a sua história, de fazer algo incrível na sua vida. No 27 ele diz que ele sonda os corações. É o Espírito Santo quem age de acordo com a vontade de Deus. E por isso que no 25 ele fala, a esperança daquilo que não vemos.
Eu não posso ver, mas eu vou sentir. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Mesmo que pareça distante, impossível, sem chance de ganhar, eu tenho um Deus que sonda, que me conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe da minha e da sua aflição, do que nós precisamos. Ele sabe exatamente aquilo que sentimos. No 28 ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Ele age em todas. Vou repetir. Ele age em todas as coisas. Pode parecer confuso. Por exemplo, os outros podem não se importar, podem não dar valor às suas provações, às suas perseguições, mas para Ele tem importância. Ele está contigo, mesmo nas coisas mais loucas que às vezes as pessoas podem olhar e dizer: é impossível você estar passando por isso. Isso é tão bobo. E às vezes nós, vamos dar um exemplo, um dano no sentido de coisas do mundo. Para muitos uma barata é muito pouca coisa. A pessoa pega inseticida, um chinelo, e acaba com o problema. E às vezes isso para uma pessoa que tem trauma, tem medo daquilo, aquilo é um monstro, é um dragão, e muita gente ri. Mas com Deus não é assim, porque Ele sonda, Ele sabe, Ele conhece os nossos corações, Ele sabe os nossos medos, Ele sabe as nossas angústias, Ele sabe quem nós somos de verdade. Ele vê as suas lágrimas na porta do templo em Gualdiana e sabe da angústia, da dor e do sofrimento que você carrega, a amargura que você traz no coração muitas vezes ao orar por Ele, ao orar pedindo a presença dEle. Ele te conhece. E entenda aqui que a palavra propósito que diz no versículo é uma palavra grega que significa projeto. Ou seja, Ele tem um plano, um projeto. E Ele continua no 29, que te conheceu com antemão. Ele te conheceu com antemão. Ele te conhece desde o ventre. Ele sabe quem você é. E você tem uma identidade, um RG espiritual dos céus, e nele está escrito filiação, Pai, Deus, Elohim, El Shaddai, Jeová Rafa, Jeová Jireh, Jeová Sabaote. Você está entendendo? Lá ainda está escrito assim, Salvador, Jesus, o lírio dos vales, o mais belo entre as nações, o Yeshua, o Messias, o Cristo. Você tem identidade, você tem um projeto de Deus, você é um projeto de Deus. Não deixe as dores e a angústia tirar isso da sua mente, não deixe eles tirarem isso de você. Você é um projeto de Deus para dar certo. E ele continua, olha como eles não conhecem no versículo 30, ele diz que nos chamou e ainda nos justificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na perseguição, no choro, na dor, na escassez, na fartura, tudo é de acordo com a vontade dele. E não vai ser fácil. Não vai ser. Mas olha o que diz o versículo 36. Somos entregues todos os dias, como ovelhas para o matadouro. Mas o plano da vitória de Jesus, para mim e para você, vem no 37. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Ele fala no 36, sim, nós somos entregues todo dia às lutas, a perseguições, como ovelhas no matadouro, pronto para ser devoradas. Mas no 37 ele completa, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ou seja, na perseguição, na angústia, na aflição, durante o medo, não tema, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A vitória está em Cristo Jesus. Eis como está a nossa vida, como está o nosso barco. Está com turbulência? Está difícil? Sem resposta? Não vê mais futuro? Já está cansado? Eu sei que muitas vezes nós pensamos até mesmo em desistir. E eu sei que muitas vezes é difícil continuar a caminhada. Mas o que eu tenho certeza é o recado que Jesus manda te dizer. Ele está no controle.
todas as coisas. Pode até parecer loucura para muitos, e muitos nem vão entender, porque quando ver o seu e o meu milagre, vão dizer: mas como isso é possível? Isso é impossível, era impossível. Mas tenha certeza, Ele agiu em meu e em seu favor. E termina no 39 dizendo: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode tirar pode nos tirar do centro da vontade daquele que nos amou. E pelo seu amor, e é pelo seu amor que nós somos mais que vencedores. E por isso que eu terei bom ânimo, porque ele venceu o mundo e que nós vamos vencer com ele. Você também vencerá. Então tende bom ânimo, não importa as circunstâncias, apenas acredite. O seu milagre vai chegar e vai acontecer, em nome de Jesus. Oremos. Papai querido, Papai amado, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos dê força para continuar a caminhada, para continuar, Senhor, olhando para Ti e não querendo parar, Senhor. Que durante as nossas aflições, que para muitos não são nada, que o Senhor possa ser o nosso intercessor, possa olhar para nós, possa nos guiar e nos colocar dentro da Tua vontade. Por mais que pareça loucura para uns, saberemos que a Tua mão poderosa, olhando para nós, nos resgata, nos salva, nos purifica e nos abençoa, para que possamos Te glorificar por tudo que o Senhor fizer na nossa vida, porque sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Cristo, um Jesus que nos amou de tal maneira que se entregou por nós, para que pudéssemos ser vencedores, em nome de Jesus. É o que Te pedimos e Te agradecemos, Senhor. Deus abençoe sua vida, espero que esse devocional chegue para você com muito amor. O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você e possam te acompanhar em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau, amo vocês. Até a próxima.